continuar nos alegrando esta noite. O Senhor tem mais para nós. O Senhor é infinitamente mais. Abra sua Bíblia no livro de Colossenses. Colossenses, enquanto você abre, eu não sei se os irmãos, quando entraram, viram umas placas ali no chão. Quem viu? Se você não viu, você vai ter a oportunidade de ver depois, quando elas estiverem aqui, ó. Nós vamos colocar aquelas placas, elas funcionam como se fosse um reboco. E ela já está lisinha, depois de colocada, a gente pinta elas, mas por enquanto não vamos pintar não. Amém, irmãos? Então essa placa dá para fechar toda essa parede aqui e Deus vai nos abençoar. Nós vamos terminar tudo aqui daqui uns dias. Vamos dizer amém. O nosso diácono Cirlei falou que os irmãos que fizeram o compromisso do cimento, que podem trazer em dinheiro, porque ao invés de a gente comprar cimento, nós vamos comprar mais placas, amém? Aí o dinheiro que os irmãos trouxeram, não sei qual foi o compromisso, eu nem olhei, e aí vocês entregam para o Cirlei, é para você, né, irmão? Para os dois, para o casal, para ele aí também. E aí nós vamos ver quanto que é e vamos comprar mais placas. Cada placa daquela de 1,20 m por 1,80 m custa R$23. Quase um saco de cimento. O saco de cimento é na média de R$20, né? Tem lugar que é mais barato, tem lugar que é mais caro. Se for lá em Santo Antônio é 25, né, Vagina? E além das placas, tem que comprar os ferros também, que eles são parafusados. Então, Deus abençoe os irmãos e em nome do Senhor Jesus, em breve nós estaremos com essa igreja totalmente revestida com esse material. Amém? Glória a Deus. Amém. Colossenses capítulo 1. Todos acharam aí? Só para a gente fazer uma introdução ao livro de Colossenses. Este livro de Colossenses, quando Paulo escreveu ele, a gente fala tanto de Paulo, né, irmãos? Mas na realidade é a Bíblia que fala tanto dele. Aliás, ele escreveu a maioria do Novo Testamento, né? Então, nós vamos estar sempre falando do apóstolo Paulo, porque foi ele quem escreveu também este livro. Os dois livros passados que nós concluímos aqui nos nossos estudos, domingo à noite, foram ele que escreveu. E esse também. E esse aqui, ele escreveu quando ele estava preso em Roma, quando ele já estava sendo oferecido como um sacrifício a Deus, já estava próximo à sua morte. Então ele foi e escreveu este livro, A Cidade dos Colossenses. Por que ele escreveu esse livro? Quando você escreve uma carta, hoje em dia não se faz mais isso, né? Quantos é da época que se escrevia carta, levava para o correio, e aí ia lá para o Maranhão, né? Onde você tem parente, Mato Grosso, sei lá onde que é a sua terra. Eu já escrevi várias cartas para o Maranhão, depois que eu cheguei aqui no Biataba, quando eu cheguei aqui em Goiânia, escrevia para minha mãe, para alguns tios, parentes meus, amigos, ia lá no correio, ficava na expectativa. 15 dias depois, um mês chegava. Hoje você clica, né, Maurinho, aqui, ó, já está lá no mesmo instante, né? Então, quando você escreve uma carta, é porque você tem um assunto para tratar, né? Ou você quer só cumprimentar, ou você quer falar a respeito de alguma coisa. E a Bíblia, irmãos, ela não é diferente. Quando o apóstolo Paulo resolveu escrever essa carta aos Colossenses, ele tinha alguns objetivos. E os dois principais objetivos dele, acho que 3, vamos colocar 3, de escrever essa carta aos Colossenses, é porque na cidade de Colossos, perto de Laodiceia, havia muito gnóstico, muitas pessoas místicas, que acreditavam muito em coisas esotéricas, tipo astrologia, como é que é o nome daqui? Horóscopo. Tem horóscopo? Eles eram como hoje ainda, muitas pessoas estão presas aí, não sai de casa se não olhar o seu signo, o que meu signo está dizendo. Vou consultar ali um cartomante, alguém que vai ler minha mão. Então tinha muito dessas coisas lá. Os gregos que estavam lá morando naquela cidade, eles levaram para dentro da igreja essas coisas. Você imagina isso? O problema que esses irmãos aqui de Colossos estavam enfrentando com o gnosticismo,
pessoas místicas demais, via vultos, e culto dos anjos, eles até cultuavam anjos, viu, Pedro? Lá eles cultuavam os anjos também, achando que era normal, achando que era bem, bom. E pega o anjo aí, irmão, o anjo está do teu lado, o anjo está aí, segura ele, não deixa ele sair não. E era o culto dos anjos. Aleluia. Aí o apóstolo Paulo, como recebeu a visita de um irmão lá daquela cidade, que nós vamos falar sobre ele agora, o Epáfras. Inclusive foi esse Epáfras quem começou essa igreja lá. Ele trouxe notícias para o apóstolo Paulo, falou a respeito dessas coisas, ele se preocupou, então ele escreveu essa carta para tratar destes assuntos. O objetivo dessa carta era mostrar para os colossenses e para nós hoje, porque a Bíblia ela é viva e eficaz, e ela é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Ela é capaz de dividir as juntas, as medulas, os ossos, o espírito da alma, e ela também é capaz de conhecer e discernir os pensamentos do coração. Então a Bíblia é para hoje também, amém, irmãos? Aquilo que valeu para aqueles dias lá em Colossenses, lá na cidade de Colosso, serve também para nós hoje aqui em Goiânia. Aleluia! Então ele vai tratar dessas coisas, desses assuntos. Ele vai mostrar que não, você não deve buscar esse misticismo, essas coisas, ir atrás demais dessas coisas do outro mundo, né? Que são o ocultismo. Você sabia que tem muita gente que não faz nenhum negócio se antes não ligar para um profeta, ou ligar numa rádio onde tem um grande homem de Deus, e ora aí, homem de Deus, por mim, porque eu tenho que fazer um negócio assim, assado. Aí o homem de Deus olha e fala, Deus está me mostrando assim, assim, assado. Isso é misticismo. Deus fala, irmãos? Fala. Deus tem profetas? Tem, e ele fala mesmo. Mas você não precisa sair correndo atrás da mãe de Iná evangélica. Você não precisa correr atrás do anjo. Você não precisa ir atrás do homem de Deus acolá, daqueles pai de santo, gospel. Você tem a palavra, que é viva, que é eficaz, que é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, aleluia. Essa é a palavra que não pode errar, que não pode mentir. Então Paulo tinha essa preocupação com aquela igreja, porque aquela igreja estava trazendo doutrinas falsas para dentro da igreja. Outra doutrina que estava entrando dentro da igreja eram os próprios judeus convertidos, tradicionais, que dizia, não tem que circuncidar. E dizia, olha, é festa da lua nova, nós temos que guardar. E que dizia também, é sábado, temos que guardar o sábado. Então eles ficavam preocupados com coisas, com religiosidade, doutrinas, ensinos que eram tradições humanas e que eram artimanha de Satanás. Por isso a razão do apóstolo Paulo escrever essa carta aos Colossenses. Amém? Glória a Deus. Não é no nosso caso aqui, ninguém vai atrás dessas coisas, aqui ninguém sai de casa e consulta primeiro lá o Nostradamus, né? Ou o horóscopo, ninguém faz isso, mas é a palavra de Deus e ela vai falar comigo, vai falar com você, e ela vai transformar a minha vida e vai transformar a sua, e vai nos dar a direção que nós precisamos. E se alguém te perguntar alguma coisa a respeito disso, como o pastor Gênesis leu ontem aqui, e 2 Timóteo, capítulo 2, quando ele fala que você tem que manejar bem a palavra da verdade, né? Você não pode se envergonhar dela, mas você tem que manejar bem. Então é por isso que nós estamos aqui, porque se alguém te perguntar a respeito de qualquer assunto da palavra de Deus, você tem que ser como um obreiro aprovado, que sabe responder. Amém, meus irmãos? Por falar nisso, a Giovana, antes de começar, ela me fez uma pergunta. Pode falar, irmã? É porque eu já preguei aqui uma vez, ou várias vezes, não sei, sobre esse assunto. Se lá no céu, quando nós chegarmos lá,
eu vou me lembrar da minha esposa lá, eu vou me lembrar do Alexandre lá, quando eu estiver lá com ele, lá no céu, quando nós subirmos. O que os irmãos acham? Sim ou não? Amém? Por quê? Porque nós temos a palavra de Deus que nos ensina isso. Nós não podemos somente ouvir o que um irmão disse, ou que o pastor, ou que o padre, ou que o papa, ou que quem quer que seja disse. Nós temos que ouvi-lo e, como os crentes de Bereia, nobres, como Paulo disse, consultar para ver se é verdade. Então Jesus contou uma parábola, e uma parábola não, é a parábola, né, do rico e Lázaro. Ele contou a parábola do rico e do Lázaro. E o que aconteceu? Havia entre nós certo rico, que vivia regaladamente, abastado, não faltava nada, comia do bom e do melhor, não tinha falta nenhuma. E havia também entre eles um mendigo chamado Lázaro. Um belo dia os dois morrem. A Bíblia diz, Jesus dizendo, então veio os anjos do céu e levou Lázaro, o mendigo. E também vieram os demônios e levaram o rico. Estando lá os dois, um viu o outro, não foi? Então o rico disse, pai Abraão. Primeiro, ele reconheceu Abraão lá do outro lado, não foi? Mas ele já tinha visto Abraão? Não, mas ele já tinha ouvido falar dele. E pelo movimento que tinha lá, ele falou, é Abraão. Ele ouviu, então é Abraão, aquele que eu ouvi falar lá na terra. Pai Abraão, deixa eu ir aí, estou com muita sede, estou agoniado, estou com muita sede. Não pode, meu filho, ele disse. Então permita que Lázaro venha aqui com a pontinha do seu dedo molhado e coloque na minha boca, porque eu não estou suportando a sede. Segunda coisa, ele reconheceu quem? Lázaro, e disse o nome dele. Fala para Lázaro vir aqui. Ele disse, não pode. Tem um abismo entre nós e vocês aí. Ninguém passa daqui para aí e nem daí para cá. Então, baseado nisso, as pessoas vão se conhecer lá ou não? Sim. Outra coisa, lá em Apocalipse, quando João tem a visão do altar de Deus, e debaixo do altar ele disse, eu vi os decapitados por causa do Evangelho. E eles falaram, Senhor, até quando? Quando o Senhor vai lá na terra? Vai aonde? Na terra. E ele se lembrou de quê? Da terra. Quando o Senhor vai lá na terra e vai vingar a nossa morte? Ele se lembrou de quem? Daqueles que o mataram. Então, irmãos, lá no céu, a minha mente e a sua vai funcionar do mesmo jeito, só que de forma 100%. Nós vamos sim nos conhecer, só que a minha esposa lá não será minha esposa. Lá eu serei a esposa do Senhor Jesus, que é o esposo. Amém, irmãos? Nós, como igreja, seremos a esposa dele, que vamos viver eternamente. Mas eu vou saber que lá na terra eu tive um compromisso com a minha esposa, que eu tive o Samuel, que eu tive o Isaac, que eu tive a Rebeca, que eu vi o Jorge pregar. Eu vou me lembrar que o Alexandre profetizava. Eu vou me lembrar de tudo isso, que o pastor Gênesis, a pastora Juliana tinha um culto aqui no sábado com os adolescentes, e que era uma bênção. Eu vou me lembrar do seu Francisco Osvaldo, do Cleuber, da dona Divina, até da minha sogra. Até da minha sogra eu vou me lembrar, irmãos. Tanto que Deus é bom, né? Então, para fechar o parênteses, nós vamos nos lembrar lá. E sempre, e sempre, e sempre nós vamos estar nos lembrando das coisas boas, da obra de Jesus aqui na cruz, no Calvário, pelas nossas vidas, em nome de Jesus. Aleluia. Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, todo sentimento de perca, toda tristeza, toda angústia, toda dor, toda morte, Ele vai arrancar de nós. Não existirá isso. Amém. Você vai se lembrar, mas nunca haverá uma tristeza dentro de você. Ali não haverá tristeza.
Não haverá essas coisas. Lá é alegria eterna. Amém. Plenitude de alegria. Sabe o que quer dizer plenitude? Totalidade. 100%. Completo. Sem falta. Não é 99% alegre. 100%. Porque na presença dele que nós vamos viver. A luz dele é que vai nos iluminar. Amém, meus irmãos? Bendito seja o Cordeiro de Deus. Glória a Deus. Vamos lá então para Colossenses capítulo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Goiânia. Amém? Graça e paz. Aleluia. A vós outros da parte de Deus, nosso Pai, dando sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Amém, meus irmãos? Amém. Então o apóstolo Paulo escrevendo, primeira coisa que ele diz: graça e paz. Nós precisamos da graça de Deus e da paz que excede todo entendimento. E ele diz que sempre lembra e sempre dar graças a Deus em oração pelos crentes de Colossos, da cidade dos Colossenses. Por quê? Por causa da fé. Por causa da fé que havia naquela cidade. Irmãos, quando você manifesta a sua fé, quando você manifesta frutos dignos do Evangelho, você está produzindo não só frutos, mas você está produzindo também glórias a Deus. Amém. Todas as vezes que alguém ouvir de você que você está produzindo frutos para Deus, elas vão falar o quê? Glória a Deus. Você quer dar sempre motivo de graças, sempre você quer dar para as pessoas uma oportunidade de louvar a Deus. Produza frutos de justiça, sempre crescente. Irmãos, o Evangelho é algo extraordinário. O Evangelho é o mistério de Deus e é o poder de Deus. Amém. O Evangelho é algo tão maravilhoso que Jesus um dia disse: aqui compararei o reino dos céus. E ele disse: já sei. Eu vou comparar com aquela mulher que pegou uma massa, preparou uma massa, igual a minha esposa fez hoje, para fazer um bolo, e ela foi e colocou um fermento naquela massa. O que aconteceu com aquela massa? Ela foi levedada, ela começou. Alguém falou um dia desses aqui, não sei se foi o Gustavo, falou do fenômeno que acontece lá, gases, não sei o quê. Não sei quem falou, estava falando sobre isso, e alguém falou assim: uns gases lá, não sei se foi o Emanuel, cadê ele? Não? Acho que foi o Emanuel. Foi não, Emanuel? Foi, ó, tá vendo? A memória é mais ou menos boa. Diz que é uns gases que vai crescendo lá dentro, né, Emanuel? E vai fazendo com que o bolo incha. Então o reino dos céus é semelhante àquela mulher que colocou fermento no bolo. E o fermento nesse caso aqui é o Evangelho, é a palavra de Deus. Quando ele entra na massa, e nesse caso sou eu e você, a massa, ele vai produzir alguma coisa, alguma mudança vai acontecer. Irmão, se você ouviu o Evangelho e entendeu, porque não basta só ouvir, você tem que ouvir e compreender. Aí, se aconteceu essas duas coisas, algo extraordinário acontece dentro de você. Uma mudança sobrenatural.
Outra vez Jesus disse: também é como o homem que lançou uma semente. Ele plantou uma semente numa terra boa. Aí o que ele fez? Ele foi dormir. No outro dia, ele voltou e viu que a semente brotou. Um fenômeno, um milagre, o poder de Deus é liberado. É desta forma que quando o Evangelho entra na pessoa, entra em sua vida, se você compreender, é isso que vai acontecer. Ele vai produzir frutos, ele vai germinar e ele vai produzir frutos. É por isso que ele diz aqui no verso 6, falando sobre o Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Irmão, se a sua vida não tem havido mudanças, é porque você até ouviu o Evangelho, mas você não compreendeu. Se não está havendo mudança na sua vida, você até ouviu o Evangelho, mas você não compreendeu. Você já leu o livro de Atos? Quantos já leram o livro de Atos aqui? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Lá no livro de Atos tem algo muito interessante. Quando Lucas, que estava escrevendo, ele sempre falava um detalhe muito interessante, que eu fico os olhos para ele. Quando os apóstolos iam pregar em determinado lugar, a Bíblia diz: então Deus abriu o entendimento daquelas pessoas, não de todas, de algumas, para que ela pudesse compreender o Evangelho. Muitos ouviram, muitos, mas para algumas pessoas o Espírito Santo vinha e fazia assim, estralava os dedos. Quando ele fazia isso, aquela pessoa compreendia o Evangelho, então ela era totalmente transformada. É maravilhoso isso, irmão. Se você está aqui hoje, se você ouviu o Evangelho, eu penso que é porque você foi despertado por Deus nisso. É porque o Espírito Santo fez com que você entendesse o Evangelho. Porque senão você viraria as costas para ele. Agora, a alegria do apóstolo Paulo aqui com essa cidade era que o Evangelho crescia muito